Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 14 de Romanos. Ontem uma live um pouco polêmica, hoje mais polêmica ainda, brincadeira. É isso, vamos que vamos, esse canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. E às vezes eu tenho a estranha mania de chamar isso daqui de live, mas na verdade não é uma live, é um vídeo gravado. Antigamente eu comecei, na verdade eu estou fazendo essa leitura diária de um capítulo da Bíblia por dia, claro, desde Gênesis, e antigamente eu fazia como live lá no Instagram. Então, se você tem interesse aí, se você tem gostado, se você voltou depois de ontem e gostaria de ver o Antigo Testamento, a maior parte dele, na verdade, todo o Antigo Testamento nós temos lá no Instagram. Aqui no YouTube eu tenho a partir de 1º ou 2º Reis, não lembro exatamente. E é isso. E aí o Novo Testamento eu migrei de vez para cá. Então no Instagram a gente não vai ter, vamos ter só aqui no YouTube. E é isso. Vamos crescer? Quem puder compartilha se você gostar. Se você achar que outra pessoa vai se identificar com esse conteúdo, eu te peço então que compartilhe, que curte, enfim, todas essas coisas importantes e necessárias para a gente espalhar a palavra de Deus e a palavra de Deus genuína, porque eu busco não fugir do texto. Claro, vai estar com a minha visão, com a minha vivência ali quando eu comentar qualquer coisa. Mas antes eu faço questão de ler o texto bíblico para que você possa tirar o seu aprendizado e para que a gente se paute apenas aqui na palavra, naquilo que está direcionando a palavra. Então, às vezes tem umas coisas surgindo que são polêmicas e as pessoas aproveitam essa onda para navegar, para falar ali, para colocar um texto bíblico. Aqui não. Aqui a gente não vai por esse vento, né? Por todo tipo de vento. Aqui a gente busca realmente ver ali o que o Senhor fala conosco na palavra, e Ele sempre fala de uma maneira muito atual. Pelo menos é assim na minha vida. Não sei se tem sido na sua, espero que sim. Amém? Então, sem mais delongas, orar para a gente ler a palavra de Deus, e aí em seguida eu venho então com um comentário ali acerca daquilo que eu entendi para a gente tirar alguma reflexão do texto de hoje. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma oportunidade de abrir os nossos olhos, de poder ver e ouvir e ler a Tua palavra, a Tua mensagem. Quero te pedir, Deus, por aqueles que estão com os olhos fechados, seja fisicamente ou espiritualmente, que se abram em nome de Jesus, que haja cura, Pai, sobre as mentes, os corações, para que todo o seu corpo físico, Deus, vá bem, para que todas suas emoções, seu espiritual vá bem. Em nome de Jesus, nos ensina, nos conforta e nos ajude, através da sua palavra, a vivermos melhor, de uma melhor forma e sermos abençoados por ela. Nós oramos, te pedimos e colocamos diante de ti este momento, te convidamos, senta conosco, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de ti, eu preciso de ti, em nome de Jesus, amém? Bora, vai dizer assim: aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer.
Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que vocês que só comem verduras e legumes condenam seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estamos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou a cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver completamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. É isso. Então hoje temos aqui um texto falando a respeito sobre comidas, sobre dias festivos, mas eu quero ligar com o capítulo de ontem, esse primeiro versículo que vai falar assim: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. E aí vai entrar ali na questão da comida. Então, cada um tem sua opinião a respeito de algo. E o importante é a gente respeitar todo tipo de opinião. Aqui Paulo vai colocar que é fraco na fé, mas em outro momento ele vai virar e ele vai falar que portanto, por que é que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, despreza o seu irmão? Todos nós estamos diante de Deus para sermos julgados por Ele. E mais acima, ele vai falar que Deus é quem os aceita, sabe? Quem somos nós para julgarmos o escravo de alguém? Então, Paulo ele vai colocar nessa condição onde é a nossa consciência que está nos orientando ali, né? Onde é o Espírito dentro de nós. E eu acho
até estranho, na verdade, no outro texto que eu li, eu leio em 2 versões diferentes antes de ler aqui. Na verdade, eu leio aqui e outra versão. E não tinha essa parte de fraco na fé, não que eu me lembre. Mas é isso, sabe? Então, porque muda tudo, né, gente? Quando Paulo fala que é fraco na fé, aquele que só come verduras e legumes, é porque ele está considerando que essa pessoa, ela precisa daquilo para se sustentar como cristão. Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque é isso, sabe? E aí, ao decorrer do texto, ele vai falar sobre isso, sobre esse espírito que convence, sobre essa, sabe, sobre essa convicção dentro de você, essa opinião que você tem dentro de você. Então, eu evito falar sobre qualquer coisa em relação às pessoas. Por exemplo, ele vai falar também sobre dias festivos. Tem gente que não comemora o Natal. Tem gente que não comemora a Páscoa. Diz que isso foi criado, são festas pagãs. E aí, cabe a nós expressar o motivo do Natal, expressar a nossa fé, trazer à consciência aquilo que nos dá paz em comemorá-la, em fazer aquilo. Mas ainda assim tem gente que não vai aceitar, que vai continuar. Por quê? Porque dentro de si as suas convicções, é difícil aceitar aquilo, tipo. E aí no final, Paulo fala, feliz é a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito, e ele vai falar, né, do que come, é condenado por Deus quando come, pois aquilo que faz não se baseia na fé. Então é isso, sabe? Então, tanto aquilo que come, teve uma época, vou contar aqui um testemunho pessoal, meio, como é que eu posso dizer? Meio kamikaze. Eu fiquei, eu acho que em torno de 3 anos sem comer carne. E eu senti fortemente o Senhor me falando sobre isso, me pedindo para não comer carne. E aí agora Paulo fala que eu sou fraca na fé? Poxa, teve que ser forte, porque é uma das coisas que eu mais gosto, é de comer carne. Então na época eu virei para Deus e fiz ali falei, tudo bem, mas eu vou comer aqui peixe, ovo, que são proteínas, né? Não podia tirar de tudo. Falei com os meus médicos, eles acharam meio assim, mas tudo bem, relevou. E hoje em dia eu tenho falta de proteína no meu corpo, então eu preciso, assim, eu voltei já a comer carne, mas eu tenho tido um pouco dessa deficiência aí e eu preciso tá comendo carne. Igual a Gisele Bündchen, recentemente, né, gente? Ai, meu Deus, estou me sentindo a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen também era vegetariana. Isso ela não fazia por Deus, ela fazia por convicções próprias. No entanto, recentemente ouvi falar que ela voltou a comer carne por conta que ela estava sentindo o seu corpo necessitar da proteína da carne. Então é isso. Mas aqui trazendo para o nosso modo cristão, então tem gente que acha tudo bem tomar um cálicezinho de vinho na hora do jantar, do almoço, seja lá o que for. Diz que fora do país isso é cultural, em Portugal, todos esses lugares. E aí você vai chegar, isso é cultural até entre eles. E na época que a gente vê também Jesus partindo o vinho e o pão. E aí você vai chegar, e aí Paulo vai nos conduzir, tanto nesse capítulo como em outros, que
para a gente não escandalizar os irmãos. Se a gente está numa casa onde ele não se bebe vinho, você vai, coloca uma taça de vinho, a casa toda não bebe vinho, você vai, coloca uma taça de vinho, você coloca uma garrafa de vinho, quer beber e quer que os outros bebam e fala, ai, para com isso, deixa de ser crentinho. Eu tenho amigas que a gente sai, às vezes elas querem fazer uma noite de vinhos e queijos. Eu não como nem vinho, não tomo nem vinho, nem como queijo. Fica difícil. Mas eu não saio criticando ninguém. Às vezes as pessoas me criticam, confesso. Ai, essa Nina é crentona. Cada um age conforme as suas convicções. Cada um faça e sem condenar e sem julgar. Porque se para ela tá tudo bem, ela tem vida com Deus e Deus não tá cobrando isso dela, quem somos nós? Por que você quer colocar um peso desnecessário? É isso. Vou parar por aqui. Meu tempo se esgotou. Já falei demais. Deus abençoe. Tchau, tchau.